Olá pessoal, é uma alegria poder participar da DIRC do Distrito 4521. Esse momento de pandemia que vivemos, os nossos treinamentos acabam sendo online, o que possibilita que a gente possa participar das assembleias de treinamentos dos distritos do país. Estou muito feliz, estou muito honrado em poder contribuir com vocês no que fala sobre protocolo e o cargo específico de diretor de protocolo. Meu nome é Marcos Vinícius, sou associado ao Rotaract Clube de Blumenau, sou sócio fundador do Rotary Clube de Blumenau Fritz Miller, clube do qual estou presidente nesse ano rotário, e para o próximo ano rotário eu vou ser governador assistente do Distrito 4652 do nosso governador distrital. Eu venho falar para vocês algumas questões sobre protocolo em Rotary e em Rotaract, falar algumas regrinhas que a gente precisa saber, ter a noção de que elas existem e como a gente aplica elas. Tudo muito rápido, tudo muito sucinto, em função de que o tempo é curto para falar sobre muitas coisas. Então, preciso passar bastante informação. Eu vou ser meio rápido em algumas explicações, porém eu já me coloco à disposição para que a gente converse sobre esses assuntos, dúvidas que tiverem nos contatos que eu vou passar no final da apresentação. Mas vamos lá. O que é protocolo? As sociedades organizadas, desde as primitivas às mais desenvolvidas, todas elas possuem um ritual próprio delas, o que difere elas das demais. A gente vê isso muito nitidamente em corporações religiosas, militares, que tem uma certa regra rígida de comportamento, de regras individuais, de seguir uma hierarquia, e nesses dois pontos que eu citei, religiosos e militares, isso é mais evidente. Mas na sociedade civil essas regras também existem. Os governos ditam leis, como lei cerimonial, lei de culto, lei de respeito aos símbolos. No Brasil a gente tem algumas leis que tratam sobre o assunto. Temos o decreto 10.274 de 72, que fala sobre as normas do cerimonial público e ordens de precedência. A ordem de precedência é algo bastante importante, protocolo. A lei 5.771, que fala sobre símbolos nacionais, bandeira nacional, brasão da república, hino nacional, como se comportar sobre essas questões. E não diferente disso, o Rotary também tem as suas regras de cerimonial e precedência. Diferente das demais diretorias de Rotary, onde tem um manual normativo, algo que discipline isso para todos os distritos, para todos os países, o Rotary não interfere, não tem regras rígidas sobre protocolo disciplinadas. Então, existem muitas questões que são locais, que são regionais, que são uma tradição daquela cidade, uma tradição daquele clube. Então, o que eu vou falar aqui são questões mais gerais. As questões específicas, elas vão ser diferentes para cada lugar. Então, não há regras rígidas absolutas. A gente tem que adequar essas regras à realidade local de cada clube, de cada cidade. E o que é importante nessas regras? Isso difere o Rotary de outras instituições. A forma que nós nos organizamos, a forma que nós nos comportamos, os símbolos que nós temos, nos difere de outras instituições. O nosso símbolo, a nossa roda denteada, ela nos difere de outras organizações. O sino é uma característica na reunião de Rotary. A disposição de bandeiras é uma característica nas reuniões de Rotary. E por isso que a gente tem que seguir algumas delas, porque nos difere de outras organizações, de outros clubes. Isso nos dá uma identidade a nível de organização, a nível de clubes no país e no mundo inteiro. Aqui eu falo de características essenciais para um bom diretor de protocolo. Pontualidade, eloquência. Eloquência, quando eu digo, é capacidade de fala. Um bom diretor de protocolo não necessariamente é um bom orador. Temos duas funções aqui que eu já vou diferenciar para ficar bem claro, que é o mestre de cerimônias e o diretor de protocolo. Nem sempre o diretor de protocolo vai ser o que vai estar à frente do clube numa cerimônia. Então ele pode, por alguma ocasião, chamar alguém, convidar alguém de outro clube, de outro distrito para fazer
essa questão de mestre de cerimônia. O diretor de protocolo ele vai ser quem vai organizar. E na reunião em si, na reunião do clube, ele vai ser quem vai fazer a parte de anúncios. Mas isso não requer um dom de oratória, requer uma boa leitura, uma boa organização, uma boa pontualidade que vai fazer dele um bom diretor. Quais as atribuições do diretor de protocolo principais, né? Organizar as reuniões, organizar o funcionamento da reunião em si, elaborar a pauta das reuniões em conjunto com o presidente, controlar o tempo e horários, ser o cerimonial do evento, ser o cerimonial, organizar o cerimonial, podendo chamar o mestre de cerimônia para fazer esse papel, e conduzir e auxiliar o presidente na condução da reunião. O protocolo é quem vai ter o jogo de cintura junto com o presidente para saber que aquela reunião passou do tempo, que aquele assunto já extrapolou o tempo que ele foi determinado e como fazer essa logística de readequação para que a reunião não fique maçante. Falando de reunião, numa reunião o diretor de protocolo tem por essência recepcionar os convidados e visitantes, checar se o material de apoio tá ok, se vai ser usado microfone, se vai ser usado caixa de som, projetor, se tudo isso está funcionando, se tudo isso está de acordo, se o local da reunião em si tem a limpeza necessária, se tem lugar para todos, quem vai fazer uso da palavra, se convidado e visitante vai fazer, se eles vieram na reunião, possivelmente eles querem e vão fazer uso da palavra, então organizar isso de acordo com a pauta. E falando em pauta, conversar antecipadamente com os diretores e ajudar o presidente na elaboração da pauta. Aqui a gente vai ter alguns conflitos de clube para clube. Aqui, no meu clube, quem faz a pauta é o presidente, quem faz a pauta é o secretário. Eu considero que, como cabe ao diretor de protocolo ter organização do tempo, ter organização do tempo de reunião, caberia a ele auxiliar o presidente na elaboração, conversando com cada diretor de quais são os assuntos para aquela reunião. Uma reunião de Rotaract, ela não, em tese, a gente aconselha que não passe de 1h30, que seja de 1 hora a 1h30, mas que isso torna maçante para os associados, para convidados e para visitantes. Então, organizar uma pauta para a reunião, não ir para a reunião sem saber o que vai ser tratado e com um tempo determinado para cada assunto. Assim a gente sabe o quão aquilo pode ser esgotado ou se vai precisar uma nova reunião para definir esses pontos. Aqui é uma pauta da reunião do meu clube, onde tem o assunto de cada diretoria, cada responsável, o assunto que vai ser tratado naquela reunião e o tempo, sabendo que aquela reunião teria 70 minutos de duração. Então, com isso, a gente consegue ter uma melhor organização do tempo e uma melhor gestão do que vai ser falado. Às vezes o assunto não rende e acaba gerando um caos para a reunião em si. Então, a organização da pauta e do tempo se faz importante. Aqui é uma dica onde o protocolo pode usar essas plaquinhas para auxiliar se o tempo já está encerrado, se falta 10, 15, 3, 5 minutos, vai depender do que vai ser usado. Então, eu aconselho a isso para facilitar a gestão e o controle de quem está falando. Como eu já disse, o sino é algo importante na reunião da nossa instituição, pelo soar do sino que a gente começa e encerra. Então ele é um símbolo que ele precisa estar presente nas reuniões, como ele demonstra a autoridade do presidente com o malhete, com o martelo que ele carrega, ele impõe o respeito necessário. Ele mostra quem está sob o controle do malhete é o responsável pela reunião. Então é algo que a gente vai encontrar nos clubes de Rotary e Rotaract no Brasil e no mundo, é a presença do sino. Bandeira do clube, aqui são os dois exemplos que eu trago, ou na cor branca ou na cranberry. Então, os dois padrões hoje estabelecidos pelo Rotary Internacional. A gente tem clubes que usam bandeiras antigas, aí vai entrar em imagem pública, não é o correto. O correto é estar de acordo com a identidade visual mais atual da nossa organização. São os dois exemplos de padrão atual. Aqui eu falo rapidamente sobre protocolo em eventos.
onde a voz, o vocabulário, a aparência de quem vai fazer aquele cerimonial vai ser importante. E como função do diretor de protocolo em si, a lista de autoridades presentes, quem está, se tem governador, se não tem, se tem autoridade civil. Essa informação antes de começar o cerimonial é importante. Checar se microfones, auxiliares, projetores, telão, se tiver, se tudo isso está funcionando perfeitamente e se tem lugar para todos e se tem lugares reservados, tudo isso é algo que tem que ser visto previamente. Falando em eventos e em reuniões, a gente começa a ter a parte mais burocrática, que é posição de mesa de autoridade, posição de panóplia, posição de tribuna. Essa é o padrão de protocolo em Rotary, onde a mesa no centro, o diretor, o mestre de cerimônias à direita e a panóplia à esquerda. Essa é a regra. Então, o padrão é esse, caso seja necessário alterar, se altera, mas esse é o padrão, é isso que a gente sempre busca. Mesa ao centro, diretor de protocolo à direita e bandeira à esquerda. A gente vai ter uma questão sobre lugar à mesa. A gente sempre busca fazer mesas de autoridades de número ímpar, porque facilita a colocação das autoridades. Aonde sempre o número 1, tanto no par quanto no ímpar, vai ser a posição mais importante da composição da mesa. O 2, que é a direita de quem está sentado e a esquerda de quem vê a posição mais importante. Depois 3, 4, 5, 6 e 7. Isso causa algum tipo de problema, algum tipo de erro, porque essa numeração de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vai ser conforme a ordem de precedência, vai ser a ordem de precedência de cargos em Rotary. Aí vai ter um monte de regrinha que a gente vai passar, acho que não vai dar tempo aqui, mas tem tudo no material que eu vou enviar para vocês. Regra de precedência, onde o presidente da reunião sempre é o número 1, ou o governador em determinados casos vai ser o número 1, ou o RDR vai ser o número 1. Então, quem está chamando a reunião vai interferir de quem é a autoridade 1 naquele caso. E na posição 2 é o segundo nome, 3, 4, depois eu trago um exemplo também sobre isso. E no caso de ter um número par na mesa, a gente tem que definir quem é a posição 1, qual é o lugar da posição 1. A gente vai pegar, nesse caso aqui a gente tem 6 lugares, 3 para um lado, 3 para o outro, a gente cria uma linha imaginária, pensando que aquela linha imaginária seria de fato o número 1, e dali em diante a gente divide para direita e esquerda, sendo o número mais importante o número à direita daquela seta para quem está na mesa e à esquerda de quem está olhando aqui, a gente vai dividindo isso. É uma regra bem simples, mas causa bastante confusão, e vai ser exatamente a mesma regra para a posição de bandeira, onde 1 é o número do meio, e quando se tem a posição central, e quando se tem um número par na mesa, a gente cria essa linha imaginária e vai salteando as posições conforme a ordem de precedência. Aqui eu trago um exemplo de precedência em uma reunião ordinária, onde a posição 1, tanto par quanto ímpar, seria do presidente do clube. A posição 2 seria do governador distrital. A posição 3 do representante distrital. A posição 4 do secretário do clube. A posição 5 do tesoureiro. A posição 6 de um rotariano, por acaso esteja visitando a reunião. E a posição 7 do diretor de protocolo, caso ele não esteja na tribuna. Em muitos clubes ele não ocupa esse lugar na mesa central, não é necessário. Foi um exemplo, considerando essa ordem de autoridades presentes. Mas o vice-presidente não entra na mesa? Vai depender de cada clube. O secretário é presidente eleito, então isso vai interferir. Se o vice-presidente é o presidente eleito, isso vai definir qual é a ordem de precedência. Então tem que ser analisado isso. Porém, a regra de direita e esquerda e salteando essas posições conforme a presidência nunca vai mudar. Vai mudar a pessoa, vai mudar o cargo, mas a regra de sentar à mesa vai ser sempre a mesma. Aqui, quando a gente fala disso, a gente fala sobre bandeiras. A bandeira vai ser a mesma questão, onde bandeiras nacionais têm a prioridade. Aqui eu trago 3 exemplos. Depois, bandeira estadual,
bandeira municipal, bandeira, aqui eu trago um exemplo de bandeira da ONU, bandeira de Rotary, Rotaract, Interact, Casa da Amizade e Rotary Kids. Onde a bandeira central sempre vai ser a bandeira do Brasil. A bandeira número 2, por uma questão que foi pactuada já a nível de consenso que a gente adota, o número 2 é a bandeira dos Estados Unidos, por ser a sede do Rotary e o país que foi criado. E demais bandeiras da panóplia, elas vão seguir a ordem alfabética. Tirando a exceção do Brasil e Estados Unidos, as ordens da bandeira de países seguem a ordem alfabética, salvo se tiver um visitante de algum outro país na reunião. E por uma questão de cortesia se coloca a bandeira desse país do visitante na panóplia em ordem diferente. Ou se tem algum representante de RI no evento ou na reunião, e por questão de boas-vindas, de cordialidade, se coloca essa bandeira em ordem diferenciada. Mas em condições normais, bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos e demais sempre em ordem alfabética. Bandeira do país, do estado, aqui eu trouxe, no caso, a bandeira de Santa Catarina. Bandeiras de estado são por ordem de criação do estado. Então, se tiver mais de uma bandeira estadual, tem que se olhar qual é o ano de fundação de cada unidade da federação e colocá-las organizadas dessa maneira. E aqui também tem a questão de visitante de outro estado, tem a bandeira do estado, eu coloco ela na panóplia por questão de cordialidade. Depois entramos em bandeiras municipais. Bandeiras municipais, a da cidade tem a preferência, demais por ordem alfabética. Aqui eu trago a bandeira da ONU como sexto lugar. O Rotary faz parte da ONU, então não há por que o Rotary ter precedência na bandeira dela. Então a ONU ela ocupa o lugar 6 nesse exemplo que eu trago. Rotary 7, Rotaract 8, Interact 9. Tem a questão do Elevate. Hoje o Rotaract tem uma outra posição dentro do Rotaract, não é mais um programa. Então já tinha esse consenso que o Rotaract viria antes do Interact na panóplia, e agora com o Elevate isso fica mais essa dúvida acaba sendo resolvida. E depois as outras instituições que não são reconhecidas pelo Rotary Internacional, Casa da Amizade, ou Associação Nacional de Rotarianos e Rotary Kids, nas posições mais de fora. Isso pode ter alguma divergência, mas em regra é isso. E no par é exatamente a mesma questão. A posição 1 é a bandeira nacional, a posição 2 é que eu trago os Estados Unidos de novo, 3 do estado, que o evento está se realizando, que a reunião está se organizando, 4 do município, 5 do Rotary, 6 do Rotaract. Se for um evento de Rotaract e não sendo a bandeira do distrito, se for uma reunião ordinária, a bandeira do Rotaract tem a precedência por ser quem chamou a reunião. Então isso vai mudar conforme a situação e vai causar confusão, vai causar alguma dificuldade, mas isso tem manual. Eu vou disponibilizar manual de protocolo e isso está disposto lá certinho. Aqui eu falo rapidamente sobre bandeira nacional. É um símbolo nacional disposto em lei. Quando se toca o hino nacional, não tem aquela necessidade de virar para a bandeira, como muita gente faz. Se tem uma cerimônia de hasteamento de bandeira, a bandeira nacional vai ser sempre a primeira a chegar e ao topo e a última a descer. Então, se tiver uma cerimônia onde há hasteamento, cuidar com isso. E não se usa ela em mau estado de conservação. Aqui eu trago uma série de recomendações protocolares. Eu vou disponibilizar esse material e que é muito legal que se saiba. Questão de não tem ex-governador, é governador do ano rotário tal, não existe ex-presidente em Rotary, existe presidente do ano rotário tal. O nome do distrito a gente não fala, nesse exemplo aqui que eu trago, que é o meu distrito 4652 ou 4652, é 4652, o nome em protocolo é por extenso, não é por abreviação. Então aqui eu trago uma série de questões para que vocês tenham conhecimento.
ordem de precedência de RI, isso aqui eu também não vou conseguir falar, o meu tempo já estourou, mas está no material para que vocês saibam que existe, fonte de pesquisa, eu vou mandar outras fontes de pesquisa também, então fiquem à vontade para pesquisar nesse material, pesquisar no que eu vou enviar e tirar suas dúvidas sobre isso. Aqui é precedência em uma reunião com cargos e pessoas mais comuns em reunião de Rotaract, então aqui também está para pesquisa de vocês. Ordem de precedência de bandeiras, então se tiver dúvida, consultem isso daqui também. Esse material eu fiz para a DIRC do meu distrito, então tá tudo com a logo do 4652, mas vocês alterem aí para o distrito de vocês o 4521. E só voltando aqui, o diretor de protocolo cerimonial não é uma ciência absoluta. O desafio é adequar esses conceitos básicos que eu passei para vocês com a realidade de cada clube, de cada evento. Então, desculpa, a dificuldade vai ter, os problemas vão acontecer, as dúvidas vão surgir, mas saibam que existe esse material de apoio, que existe gente no distrito de vocês que tem isso na ponta da língua. Então, sempre perguntem, não tentem fazer sem saber, porque o protocolo ele é importante, mas ele não pode nunca engessar as coisas do clube. Esse aqui são os meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp, meu Instagram é o mesmo aqui do meu e-mail. Fiquem à vontade para pesquisar, para procurarem, para tirarem dúvidas. Eu agradeço muito a oportunidade de participar da DIRC de vocês. O assunto é muito grande, o tempo é pequeno, não consegui passar por tudo que eu queria falar, mas eu só agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para o que for necessário, tá bem? Muito obrigado e até uma próxima.